Olá! No vídeo de hoje a gente conversa sobre uma das partes que eu mais amo das minhas estantes e que comporta uma das minhas coleções favoritas, se não a favorita. Será? Vocês sabem que eu tenho problema em decidir favoritos, né? Mas esta certamente é uma delas. Esta prateleira aqui, esta parte da prateleira, na verdade, comporta, então, a coleção Leste da Editora 34, sobre a qual a gente finalmente conversa no vídeo de hoje. Vira e mexe, eu recebo alguns comentários por aqui, DMs no Instagram também, perguntando mais sobre a coleção, muitos perguntando até que coleção é essa, porque dá pra ver que tem um padrãozinho, né? E é uma coleção que aparece muito nos meus vídeos, eu gravo muito nesse cenário aqui, né? Então acaba gerando certa curiosidade em algumas pessoas que não conhecem a coleção, mas pessoas que também conhecem a coleção vêm me perguntar sobre quais livros eu já li, quais são os meus favoritos, o que eu acho deles. Então, resolvi fazer este vídeo com um apanhado sobre a coleção, mas já queria deixar um adendo aqui. Eu não tenho a coleção completa. Estes aqui são todos os volumes que eu possuo. Não são todos os volumes que eu li, porque eu já li alguns que não estão aqui, e o porquê disso? Porque eu não tenho a pretensão de ter a coleção completa. Acho que com todas as coleções que eu tenho aqui nas estantes, nunca é a minha intenção completar a coleção puramente por completar a coleção. Eu compro os volumes que me interessam e permanecem aqui aqueles volumes pelos quais eu me interesso, não li e pretendo ler, e aqueles que eu já li e pretendo reler algum dia. Então, alguns que eu li, pouquíssimos, aliás, que eu não gostei tanto, passei pra frente, alguns eu não planejava reler, então passei pra frente também, mas resultado, ainda temos todos esses volumes por aqui, que totalizam 39 volumes. Dei uma contadinha aqui, então é isso que nós temos da coleção, mas a coleção tem ainda mais, nem sei dizer quantos livros, só da obra do Dostoiévski, meu Deus do céu, tem um monte, mas enfim. Então, saiba que não tem tudo da coleção Leste aqui, você pode consultar a coleção inteira no site da Editora 34, vou deixar o link aqui para vocês, mas então conversemos sobre o que eu tenho por aqui e um pouquinho também sobre a coleção em si. Pois bem, a Editora 34 é uma das minhas editoras favoritas, eu acho que eles têm um cuidado enorme com as edições, revisão de texto, tradução, títulos, etc. Enfim, gosto muito do catálogo deles. E dentro desse catálogo, a minha coleção favorita é a coleção Leste, que tem como objetivo publicar obras do leste europeu. E dentro da literatura do leste europeu, nós temos ela, a famosa literatura russa, que é uma das minhas literaturas favoritas, como, aliás, demonstra meu canal, que não me deixa mentir, tem uma playlist aqui, vou deixar o link na descrição do vídeo, onde eu reúno tudo que eu já fiz aqui em relação à literatura russa, literatura do leste europeu também, então muitos livros já estão resenhados aqui no canal, e não tem só resenhas de livros, tem alguns vídeos que funcionam como uma espécie de guia, por exemplo, por onde começar a ler literatura russa, quais os meus russos favoritos, quais livros eu uso para complementar os meus estudos, digamos, na verdade as minhas leituras sobre literatura russa, enfim, tudo aqui na playlist que eu vou deixar na descrição do vídeo, e é justamente a literatura russa que compõe a maior parte da coleção Leste. Mas nós temos coisas de outros países também, a gente já fala sobre isso, bora então para os livros. Eu sei que eu tô meio longe aqui, mas vocês verão que eu vou colocar alguns takes, digamos, algumas filmagenzinhas mais de perto para que vocês possam ver os livros. E também, quando eu estiver falando de algum livro em questão, a capinha dele vai aparecer para que vocês não fiquem vendo somente as lombadas. Então, vamos lá, começando lá da pontinha com aquele livro vermelho ali, que eu espero que vocês estejam conseguindo ver um pouquinho, que é a nova antologia do conto russo. Já aviso que é um dos meus livros favoritos da coleção Leste, porque nessa coletânea nós temos 40 contos de 40 autores diferentes e são contos da literatura russa, assim, não tem como dar errado. Freguesia aqui do canal sabe que eu amo um conto se for russo, então, fora que o conto tem um papel muito significativo dentro da literatura russa. Muitos dos grandes autores recorreram ao conto como forma literária, e isso tem muita relação com a tradição oral, a maneira de se contar histórias na Rússia mais antigamente. Nessa coletânea nós temos contos de 1792
a 1998, ou seja, é um baita panorama da literatura russa, passando por diversas épocas. E uma coisa muito legal é que nós temos os nomes mais consagrados da literatura russa, então Dostoiévski, Tolstói, Turgenev, Gogol, etc. Todas essas figurinhas carimbadas da literatura russa, digamos, estão contidas neste volume, mas a gente também tem autores mais desconhecidos. Então, é uma coletânea que eu recomendo tanto para quem quer conhecer literatura russa, porque aqui a gente tem os principais temas que são abordados nessa literatura e os grandes autores, mas também para quem já tem certa familiaridade e quer conhecer alguns autores novos. Eu mesma já tinha certa familiaridade com a literatura russa quando fui ler essa coletânea e já saí com um bloquinho anotado com vários nomes que eu gostaria de conhecer melhor. Amo demais essa coletânea, só reforçou o meu amor pela literatura russa, principalmente por mostrar essa variedade, essa riqueza que a gente tem dentro dessa literatura tão maravilhosa. E outro livro que reforçou muito também o meu amor por literatura russa foi o livro seguinte, que é a Antologia do Pensamento Crítico Russo. Nela, ao contrário da nova antologia do conto russo, nós não temos textos de ficção, mas sim o melhor do debate intelectual russo entre 1802 a 1901, que foi simplesmente o período que gerou Pushkin, Gogol, Tolstói, Dostoiévski, etc. E acho que já deu para perceber que eu sou grande fã da ficção russa, mas olha, a não ficção definitivamente não fica para trás. Sério, esse livro me impressionou muito. Foi uma das minhas melhores leituras do ano retrasado? Acho que foi em 2021 que eu li este livro e foi um dos livros que mais me ensinou literatura russa. E eu disse que foi um livro que reforçou o amor que eu tenho por literatura russa e isso se deveu principalmente ao fato de que esse livro revela uma característica da literatura russa que é algo que me fascina muito. O fato de que é uma literatura muito orgânica. Você vê que os autores se liam, faziam referências uns aos outros e isso fica extremamente claro nessa coletânea. Tem uma resenha aqui em que eu explico direitinho sobre para quem é esse livro, para quem eu recomendo, se você tem que ter lido alguma coisa de literatura russa para aproveitar melhor. Já digo que acredito que sim, não precisa ter grande familiaridade, mas acho que é legal já ter um contato. Eu explico mais sobre isso na resenha, não vou falar muito sobre os livros que já tem resenha aqui, porque senão esse vídeo, que com certeza já vai ficar enorme, vai ficar maior ainda, mas os links estarão aqui na descrição do vídeo. Livro maravilhoso, recomendo demais. Queria muito que a Editora 34 fizesse mais um apanhado desse, só que ali pelo século XX ia ser maravilhoso. Aí vamos para um livro que eu não li ainda. Morro de vontade de ler, mas não li ainda, porque é aquilo, né? A lista do leitor, a lista de leituras a serem feitas é aquela coisa monstruosa. E aí este acaba ficando para trás, mas quando eu tava olhando aqui para os livros e pensando um pouquinho no que eu iria falar sobre cada um deles, eu fiquei, ai meu Deus, vontade de tirar já da estante para começar a ler. Pois bem, temos então a Antologia do Humor Russo. Eu sei que eu já devo ter mencionado várias características aqui da literatura russa, pelas quais eu sou encantada, mas temos mais uma delas aqui, o humor russo. Eu sei que a literatura russa tem uma fama por aí, né, de que são livros dificílimos, livros muito sérios, livros para os iniciados. Inclusive, preguiça dessa fama, a gente tenta desconstruir isso aqui no canal, espero ter algum sucesso nessa empreitada, mas fato é que eu geralmente rio bastante lendo os livros russos. Fora que o humor tem um papel muito importante na literatura russa. A literatura russa é muito influenciada pelo fato de que, em alguma medida, muitos dos seus principais autores sofreram algum tipo de censura em suas obras, e aí acaba que muitos deles recorriam a sátiras, a críticas mais veladas, sob um véu de humor, para poder dizer aquilo que eles queriam dizer. Então, por cima ficava algo meio engraçadinho,
mas quando você ia analisar o texto mais a fundo, você encontrava uma baita crítica que estava ali, mas disfarçada com humor para ver se passava pela censura. Mas o humor não era utilizado somente para isso. A gente vê em muitos textos que retratam a vida da população que fica mais à margem, a população mais sofrida mesmo. A gente vê que o humor para eles é uma maneira de escapar dessa vida sofrida, dessa vida tão pesada. Algumas obras evidenciam muito isso, como por exemplo Infância, do Gorky, obra que, aliás, eu adoraria ver na coleção Leste. Fica a dica, Editora 34. Saindo um pouco das antologias e indo para obras específicas agora, começando com um livro famosíssimo e que eu não li ainda, mais um que eu fico adiando, que é Os Irmãos Karamazov, de Dostoiévski. Não sei por que não li ainda. Quer dizer, eu sei, eu não sou a maior fã de Dostoiévski. Pera, antes de ficar inflamado aí, pensando, meu Deus, como assim? Essa menina não gosta de Dostoiévski, vou parar de assistir a este vídeo. Eu reconheço a genialidade do autor, a gente já fala sobre isso, aliás, mas fato é que o santo não costuma bater tanto. E aí tem algumas obras que eu fico adiando, Irmãos Karamazov é uma dessas, mas confesso que talvez nem devesse, porque eu acho que tem chances de eu gostar bastante deste livro. Entre a obra do Dostoiévski, eu diria que este é um dos títulos que mais me interessam, mas eu tenho planos aí de um dia colocar como leitura conjunta no meu clube do livro. Então, pessoal do clubinho, que é o meu clube do livro, se quiserem agitar aqui os comentários, fiquem mais do que à vontade, porque este livro eu pretendo ler com vocês. E aí, vamos então para Crime e Castigo, que foi a minha primeira leitura de literatura russa, quer dizer, a minha primeira tentativa. Eu devia ter uns 16 anos quando eu tentei ler este livro, porque eu já estava bem imersa nos clássicos, e aí é aquilo, né? Ai, Dostoiévski, acho que a gente tem que ler. Gente do céu. Eu não li nesta edição, foi numa outra edição que eu nem vou citar aqui, porque eu lembro de não ter gostado à época. Mas, enfim, sei que comecei a ler e eu fiquei, meu Deus do céu, o que é isso? Desisti e só fui ter um outro contato com a literatura russa, uns 3 anos depois, fiquei traumatizada. Mas aí, acho que quando eu tinha uns 23 anos, 22, 23 talvez, hoje em dia tenho 27 anos, eu dei uma segunda chance e aí deu certo. E é aquilo. Entendo a genialidade, acho que o Dostoiévski realmente, olha, o que ele fez nesse livro é um negócio de outro mundo, mas não é um dos livros que está entre os meus favoritos da literatura russa. Eu gosto mais de um outro livro do Dostoiévski, que eu sei que os fãs nem gostam tanto, mas, enfim, é um livro que eu gostei muito e é o próximo aqui, Escritos da Casa Morta, que tem como base a experiência do Dostoiévski na prisão, né, com trabalhos forçados. E aqui a gente tem um Dostoiévski um pouco diferentão, ele ainda não está adentrando tanto a psique humana como ele faz, por exemplo, em Crime e Castigo. A gente tem um pouco disso em Escritos da Casa Morta, mas não tanto. Só que Escritos da Casa Morta é meio que a sementinha desse Dostoiévski mais psicológico que a gente vê nas suas principais obras, como Crime e Castigo, Os Demônios, Irmãos Karamazov, etc. Então, é um livro muito importante dentro da obra do Dostoi. Sei que não é um favorito aí, mas saibam disso, é um livro muito importante e um livro de que eu gostei bastante. Tem resenha, inclusive, aqui no canal. Link estará na descrição. Aí agora vamos para... o que dizer? Lev Tolstói com Anna Karenina. Inclusive, vocês devem estar vendo que tem uma miniatura aqui do meu lado. E este é Lev Tolstói. Aliás, talvez vocês vejam um pouco aqui atrás. Nós temos um santuário de Tolstói. É o meu autor favorito, então nada mais justo do que ele ter um cantinho especial na estante. Mas voltemos para a coleção Leste. Pois bem, próximo livro é Anna Karenina, de Tolstói. É o meu livro favorito do Tolstói. Eu já li e reli este livro. Aliás, fiz uma leitura conjunta e os vídeos estão aqui disponíveis gratuitamente no YouTube. Eu comento cada uma das partes do livro. Os vídeos são enormes, então se você quiser companhia para ler Anna Karenina, saiba que a gente tem uma playlist aqui com os meus comentários. E além desses vídeos da leitura conjunta, a gente tem uma resenha enorme aqui em que eu tento convencer vocês
vocês a ler Anna Karenina e explicar por que é um dos meus livros, aliás, o meu livro favorito da vida, meu livro favorito do meu autor favorito. É isso, Anna Karenina. E aí vamos para o próximo teatro completo do Gogol. Eu não li o teatro do Gogol. Do Gogol li somente contos e também Almas Mortas. Almas Mortas, aliás, é um livro que tem na coleção Leste, mas é um livro que eu passei pra frente, porque eu terminei e não curti muito. É um livro inacabado também, né? Tem essa questão, mas, assim, o que tem ali não rolou muito pra mim. O começo estava achando ótimo, mas depois achei que a coisa ficou meio cansativa. Então, passei o livro pra frente. Mas saibam que este volume aqui reúne uma das peças, aliás, é a peça mais famosa do Gogol, o Inspetor Geral. Preciso ler. Depois temos um dos meus russos favoritos. Meu Deus do céu, como eu amo este livro, O Mestre e Margarida, de Mikhail Bulgakov. Nós temos resenha também por aqui. E este é um livro que ilustra bem essa questão do humor para esconder algumas coisinhas. Nesse livro nós temos algumas críticas ferozes ao stalinismo. E se o Bulgakov tivesse parado por aí, o livro já seria genial, mas não, o livro é muito além de uma crítica ao stalinismo. Sério, é riquíssimo, tem referência pra caramba. Tem algumas cenas muito marcantes aqui, as cenas do teatro de variedades, quem leu vai entender. Maravilhoso. Só que eu não recomendo que esse seja o seu primeiro contato com literatura russa. Não que você não vai entender nada do livro, mas é que acho que você vai conseguir aproveitar o livro bem melhor se você já tiver um certo contato com os russos. E na resenha eu falo mais sobre isso direitinho, mas, nossa, amo demais este livro. Aí vamos para um homem que é simplesmente considerado o pai da literatura russa, como a gente conhece hoje, que é Alexander Pushkin. Eu sempre falo aqui no canal, quando me refiro ao Pushkin, que por mais que aqui no Brasil a gente tenha, né, Tolstói e Dostoiévski como reis soberanos, quando a gente fala de literatura russa, na Rússia mesmo, quem reina é Pushkin. E na coleção Leste nós temos duas obras dele publicadas. O primeiro é A Dama de Espadas e Outras Histórias, que foi, aliás, o meu primeiro contato com o Pushkin. Neste livro a gente tem 4 contos, 3 novelas e 16 poemas dele, se não me falha a memória. E é bem legal porque, assim, o Pushkin influenciou praticamente tudo o que veio depois dele. Então, se você já leu, por exemplo, Tolstói, Dostoiévski, Turgenev, etc., você vai para esse livro e consegue ver de onde muitos autores beberam, sabe? Por que Pushkin teve essa baita influência na literatura russa. Muito bom para conhecer a obra dele. E o outro livro que nós temos dele na coleção Leste é o A Filha do Capitão, lançamento recente, aliás, da Editora 34, já temos resenha por aqui, li essa novelinha, amei. E aqui a gente tem, então, a prosa do Pushkin. Pushkin ficou mais conhecido pela sua poesia, até por isso a gente não tem tanto dele aqui, porque traduzir do russo já é complicado, traduzir poesia é mais complicado ainda. O Pushkin se utiliza muito de particularidades do idioma russo, então tem uma perda muito grande ao se traduzir para o português, mas a prosa do moço também essa novelinha é divertidíssima, e aqui ele faz ficção a partir de um fato real, de uma revolta popular ocorrida na Rússia em 1773. Em seguida temos Gogol novamente, e nossa, eu amo demais este livro, e é um dos que eu recomendo se você quiser ter um primeiro contato aí com literatura russa, e falo de O Capote e Outras Histórias. Dostoiévski dizia que todos nós, e por nós ele queria dizer autores da literatura russa, todos nós saímos do Capote de Gogol. O Capote é um conto do Gogol que está contido nesta coletânea, aliás, conto maravilhoso. E não só ele, a gente tem um outro conto aqui chamado O Nariz, que, meu Deus, amo demais. O Gogol tem uma veia muito cômica, então você se diverte muito com a leitura dele, mas também tem alguns momentos ali que te pegam pela emoção e você fica com o coração na mão. Mas, no geral, é um livro divertidíssimo. Já recomendei para muita gente, eu acho que nunca deu errado. Todo mundo que eu conheço, esse livro que leu, gosta muito dele, então acho que é um dos tiros mais certeiros da coleção Leste. Em seguida, temos um bloco de Turgenev, que é um dos meus autores russos
favoritos, o homem para escrever de um jeito bonito, viu, gente? Nossa Senhora! Então, vamos começar aqui. Bom, não é o primeiro que está aqui, mas acho que eu vou inverter a ordem, eu vou começar falando de Húrin, porque foi o romance de estreia do Turgenev, que já foi muito aclamado pela crítica. E em Húrin a gente tem a semente do que é conhecido como o homem supérfluo, que é um dos temas, nossa, disparado mais caros da literatura russa, que é bem a ideia daquele homem que, resumindo bem, tem muitas ideias, é um homem que vem de uma classe boa, uma classe abastada, que teve acesso a estudos. Esse homem, essa figura do homem supérfluo surge numa sociedade muito desigual, em que boa parte da população não era alfabetizada, então esses homens têm acesso à educação, são muito privilegiados, mas ficam muito no campo das ideias, não conseguem partir para a ação. E em Húrin a gente tem a sementinha disso. Gosto muito deste livro. E aí nós temos também Diário de um Homem Supérfluo. Neste livro, a gente tem a primeira vez em que o termo homem supérfluo aparece, cunhado então por Turgenev, e é uma figura que vai aparecer em diversas outras grandes obras da literatura russa, como, por exemplo, Oblomov, de Ivan Goncharov, que não está na coleção Leste, mas nós temos publicado com tradução por aqui, e resenha aqui no canal. O link também estará na descrição deste vídeo, bem como da resenha de Diário de um Homem Supérfluo, que já temos resenhado aqui. E nessa novela bem curtinha, a gente tem um homem que está à beira da morte e resolve, então, escrever um pouco sobre sua vida. E fechando esse bloquinho de Turgenev, mas daqui a pouco ele volta, temos o Rei Lear, o Rei Lear da Steppe, como vocês preferirem. Aqui, Turgenev, sim, se inspira em Shakespeare, ele pega a premissa da peça de Shakespeare e adapta ao contexto russo, e é sensacional. Gosto muito dessa novelinha. Vamos agora para um bloquinho dele, Tolstói. Então, temos aqui algumas novelas de Tolstói. A primeira delas é a minha favorita dele, que é Felicidade Conjugal. Gosto muito deste livro. É um livro escrito sobre a perspectiva de uma mulher. E olha, poucos autores sabiam escrever sobre mulheres tão bem quanto Tolstói. Eu juro pra vocês que se tivessem me dado esse livro e falado, olha, isso aqui foi escrito por uma mulher, tá? Eu teria comprado na hora, porque é impressionante o que ele faz aqui. E neste livro a gente tem retratado um casamento entre duas pessoas muito distintas e a gente vê como funciona a dinâmica dentro desse relacionamento. Tem algumas discussões interessantíssimas, tem coisas ali com as quais eu concordo muito sobre relacionamentos. Nossa, amo demais a novela. Tem resenha aqui, uma resenha enorme, aliás, falando sobre uma novela tão pequena, porque essa sou eu. Quando eu falo de Tolstói, o negócio desanda. Depois temos, não é a minha favorita, mas talvez seja a melhor novela de Tolstói, que é A Morte de Ivan Ilitch, um dos melhores primeiros contatos possíveis para a literatura russa. Geralmente é o livro que eu recomendo para quem vem me perguntar, eu quero conhecer literatura russa, o que você acha que eu devo ler? A Morte de Ivan Ilitch. E isso porque a gente tem um tema aqui que, se você ainda não se deparou com essa questão, algum dia isso vai acontecer na sua vida. Basicamente, nós temos um protagonista que se vê numa situação muito difícil, talvez no fim de sua vida, e a partir disso ele revê toda a sua existência e se pergunta se ele realmente aproveitou as oportunidades que lhe foram dadas, se a vida dele fez algum sentido. Nossa, interessantíssimo. Tolstói escrevendo sobre esse tema. Maravilhosa, recomendo muito a leitura. Depois temos Sonata a Kreutzer, que é a obra mais polêmica de Tolstói, eu diria. Neste livro, nós temos um homem que matou uma mulher, sim, assassinou uma mulher, e ele acha que ele teve razão em fazer isso. Também temos resenha dela aqui. Por fim, temos O Cupom Falso, que foi lançado recentemente também pela Editora 34. Eu, nossa, já li 3 vezes este conto ou novela. Tem aquela coisa, né? Ai, não sabe muito o que é conto, novela, não tem uma duração, assim, até 50 páginas é conto, a partir disso é novela. Então, alguns se referem a esse texto como se fosse conto, alguns como novela.
Enfim, fato é que leitura mais que válida, e tem um vídeo em que eu comento mais sobre este conto aqui no canal, ou novela, como você preferir. E além desses que estão aqui de Tolstói, na coleção Leste nós também temos o Hadimurá. Eu tenho este livro, está aqui no meu santuário, mas numa edição da afinada Kozak Naif. E temos também 2 Russardos, que também está aqui na estante, mas dentro desta coletânea aqui de contos completos do Tolstói. Gosto muito desse texto, aliás. Bora agora para mais Dostoiévski. Temos aqui Memórias do Subsolo. Gosto deste livro e acho que é uma porta de entrada para Crime e Castigo. Eu acho que se você tem vontade de ler Crime e Castigo, mas está meio receoso, não sabe muito bem o que esperar, eu acho que este livro Memórias do Subsolo dá uma boa ideia, assim, do estilo, mais ou menos do tipo de coisa que você vai sentir lendo em Crime e Castigo. Claro que em Crime e Castigo a gente tem esses sentimentos elevados à enésima potência, eu diria, mas acho que já dá pra ver essa veia, assim, mais psicológica do Dostoiévski. É um livro, assim, que te dá uma agonia, sabe? Ler Dostoiévski não é confortável, gente, já aviso, mas o desconforto vale a pena. Em seguida, Crônicas de Petersburgo, que reúne a veia jornalística, que poucos sabem que existem, de Dostoiévski. E este é um livro que surpreende. Eu confesso que não esperava encontrar o que encontrei aqui, que é um Dostoiévski mais sucinto, digamos, um Dostoiévski que mostra não só... Bom, a gente já sabe, né, que da alma humana, Dostoiévski é o mestre, mas vê também, assim, essa parte mais exterior da sociedade, sabe? E também a questão do humor. Nós temos textos engraçados aqui e acho que é uma boa leitura para quem, assim como eu, não gosta muito do Dostoiévski mais tradicionalzão. Depois nós temos uma recomendação de vocês para mim. Eu, apesar de, né, como já disse, não ser a maior fã de Dostoiévski, sigo tentando, e aí eu pedi recomendação para vocês de uma obra dele, e vocês me recomendaram muito Uma História Desagradável, novelinha de Dostoiévski. Pretendo ler ainda neste ano, então, eventualmente, a gente conversa sobre ela aqui no canal. Em seguida, Memórias de um Caçador, de Ivan Turgenev, ele de novo, e meu Deus do céu, como eu amo esta coletânea. É das coisas mais bonitas que eu já li. Tolstói, ao terminar Memórias de um Caçador, disse que terminei de ler Memórias de um Caçador e, puxa, como é difícil escrever depois de lê-lo. O negócio ali era tão impactante, tão bonito, que até Tolstói ficou sem palavras. Sério, um livro maravilhoso. O Turgenev falando de natureza, descrevendo a natureza, é um negócio de outro mundo, é muito bonito mesmo, parece que ele está pintando um quadro na sua frente, e este livro tem um valor histórico importantíssimo para a Rússia, influenciou muito o fim da servidão. Em seguida, um bloquinho de Chekhov, e eu não li nenhum dos livros que a gente tem aqui de Chekhov, gente. Já li algumas coisas de Chekhov, gosto muito, aliás, nós temos algumas delas aqui no canal. Queria destacar as peças. As peças do Chekhov, sério, me impactaram mais que os contos dele. Então aqui a gente tem A Dama do Cachorrinho, que é um dos contos mais importantes dele. Não é o meu favorito, mas entendo o frisson em torno dele. Temos também O Beijo e Outras Histórias e O Duelo. Preciso ler mais Chekhov. Ano passado eu li 3 obras diferentes dele, mas nenhuma delas foi essas aqui. Apesar de que eu li muitos dos contos que estão nessa coletânea aqui, A Dama do Cachorrinho e outros contos. Em seguida vamos para alguns autores que não são russos. E aí o negócio começa a complicar, minha gente, porque a pronúncia dos nomes complicado. Aqui a gente tem como primeiro A Exposição das Rosas, de Istvan Orkenny. Não deve ser assim a pronúncia, mas os links estarão todos aqui para esses livros. Esse autor é húngaro, um dos maiores autores húngaros do século XX, e este livro reúne as 2 novelas mais conhecidas do autor. Este livro me foi muito bem recomendado e eu não li ainda. Preciso ler. Em seguida temos outro que também foi muito bem recomendado e que eu não li ainda. Ah, meu Deus! A vontade de acabar este vídeo, fazer uma pilha com tudo que eu não li ainda daqui e começar a ler agora. E este é um dos que eu mais tenho vontade de ler daqui, uma coletânea chamada Histórias Apócrifas, do tcheco Karel
Capek. Agora vamos para um que eu li e amo. Tem até vídeo aqui no canal, que é O Tradutor Cleptomaníaco e Outras Histórias. Gente, se você quer ler um livro engraçado, recomendo fortemente esta coletânea. Sério, eu ri assim de gargalhar e eu não sou muito de gargalhar. Geralmente, lendo livros, né? Geralmente eu faço assim, abro um sorrisinho, mas este aqui, sério, engraçadíssimo e curtinho, você lê numa sentada, leve, maravilhoso. Também um dos autores mais conhecidos da literatura húngara. Em seguida, vamos para O Marcador de Página. Gente, esse nome aqui, Sigismund Krzyżanowski, nossa senhora! Mas temos resenha para esta coletânea aqui no canal e é uma das coletâneas mais originais que eu já li e que ilustra também aquela questão do humor sobre a qual a gente conversou. Na verdade, mais do que humor, a gente tem a questão do absurdo sendo retratada. E é muito interessante a maneira como o autor utiliza o absurdo para retratar alguns aspectos da realidade sofrida que ele e outros enfrentavam. Em seguida temos O Rumor do Tempo, de Osip Mandelstam. Este é outro autor que não é tão conhecido assim por aqui, porque ele é mais famoso por sua poesia, mas aqui nós temos seus dois textos mais famosos de prosa. E a gente tem um pós-fácil bem legal também nesta edição, falando um pouco mais da vida do autor, que, gente, foi muito sofrida. É daquelas coisas que te deixam com o coração na mão. E falando em coisas que te deixam com o coração na mão, em seguida nós temos os contos de Kolyma, de Varlam Shalamov. Este é o primeiro volume de uma coletânea de 6, se não me falha a memória. E nesse ciclo de contos nós temos o cotidiano daqueles que foram condenados aos trabalhos forçados na Sibéria. Gente, é muito difícil de ler, assim, meio... Nossa, é aquele tipo de coisa que você lê e parece que precisa dar uma respirada, sabe? Porque é muito pesado, tanto que eu nem comprei os outros, ainda pretendo ler, mas eu senti que eu precisava de uma pausa, sabe? Eu terminei aquilo e eu fiquei, ok, eu não preciso ler o segundo volume agora, porque é realmente muito pesado, mas vale a pena. Temos também anotações de Um Jovem Médico, de Mikhail Bulgakov, o mesmo autor de O Mestre e Margarida, e não li essa coletânea de contos dele. Preciso ler, um amigo meu ama, ele é médico, aliás, e disse que gostou muito dessa coletânea, recomendou para vários colegas de trabalho dele. Então aí os médicos espalhando a palavra da literatura russa. Um beijo, B, caso você esteja assistindo a este vídeo. Depois nós temos O Amor de Mitya, de Ivan Bunin, que, aliás, foi o primeiro autor russo a receber o Prêmio Nobel de Literatura 1933, se não me falha a memória. Em seguida, vamos para Meu Companheiro de Estrada, de Maxim Gorky. Eu li esta coletânea após ter lido o primeiro volume da trilogia autobiográfica do Gorky, chamado Infância, até falei sobre ele, né, que mais cedo neste vídeo. Eu amo muito esse livro, é um dos meus livros favoritos da literatura russa. E eu não fui muito surpreendida, não, pelos contos do Gorky, pra ser honesta. Assim, não é que eu não recomende a leitura, tanto que o volume segue aqui na minha estante, e acho que é legal, especialmente porque o Gorky retrata classes mais marginalizadas e de dentro, porque o Gorky veio de uma classe mais marginalizada, então ele conhece muito bem essa vivência, e o Gorky, pra mim, é o mestre no quesito mostrar que o povo russo, esse povo mais sofrido, muitas vezes pega o humor para dar mais leveza a essa realidade, sabe? Acho que o Gorky retrata tudo isso muito bem. Não sei dizer muito bem o que faltou nessa coletânea, mas eu não senti o que eu senti lendo Infância. No Campo da Honra, de Isaac Babel, aqui nós temos mais uma coletânea de contos e eu fui com expectativas muito altas e acabei não tendo minhas expectativas atendidas. O que acontece? Eu li um livro maravilhoso chamado 4321, do Paul Auster, e neste livro ele faz alguns comentários sobre literatura russa, sendo um deles sobre felicidade conjugal, e assim que ele fala de felicidade conjugal lá, nossa, é uma síntese perfeita do que eu senti, do que eu penso sobre o livro, e aí depois ele acaba falando do Babel, e se refere ao Babel como o melhor contista de todos os tempos, algo assim. Então, né, já fui com altas expectativas, dado que ele tinha falado de felicidade conjugal. E o negócio é que não achei tudo isso. O que eu mais admirei nessa coletânea é o fato de que eu acho que o Babel diz muito através de poucos. Os textos aqui são muito sucintos, mas
Faltou alguma coisa. Ou talvez nem tenha faltado, talvez tenha faltado, na verdade, eu ir ler sem expectativas, aquela coisa de crie unicórnios, mas não crie expectativas, sabe? Porque eu acho que o que acabou atrapalhando a minha experiência com o livro foi essa questão das expectativas altas, tanto que o livro continua aqui pra eu dar uma segunda chance mais pra frente, agora já sabendo o que eu vou encontrar. Aí eu acho que eu vou conseguir aproveitar melhor. Em seguida temos uma distopia, Nós, de Evgeny Zamyatin, que, aliás, foi a distopia que inspirou muitas outras que vieram a seguir, que ficaram até mais famosas, como 1984, O Admirável Mundo Novo, Fahrenheit 451. Gosto muito deste livro. Se você já leu essas três, se gosta de distopia e não conhece ainda, nossa, leia Nós. É muito bom mesmo. E aí, quase encerrando a coleção, temos Meninas, que foi a primeira mulher a ser publicada na coleção Leste. Este livro é da Lyudmila Ulitskaya. Aqui a gente tem um ciclo de contos, os contos têm conexão entre si, algumas personagens. Aqui nós temos foco sobre meninas, então algumas personagens reaparecem, né? Aparecem mais de uma vez ao longo desses contos. E uma coisa que é muito legal de ver nessa coletânea é como a Lyudmila retrata as pessoas comuns, o cotidiano de pessoas comuns frente à grande história, digamos. No caso aqui, a União Soviética e o stalinismo. Livro maravilhoso, foi uma das melhores leituras do ano em que eu li e tem resenha aqui no canal. E encerramos o vídeo com o último livro que temos aqui, O Dia de um Oprichnik, de Vladimir Sorokin. Aqui nós temos mais um livro que representa aquela questão do absurdo sendo usado na literatura russa. E este livro é de um autor contemporâneo, ou seja, legal pra gente ver aí o que foi publicado na Rússia nos últimos anos. O Sorokin, aliás, é um dos expoentes da literatura russa contemporânea, teve os seus textos banidos durante a era soviética, mas mesmo com o fim do regime soviético, o autor ainda passou por maus bocados, vendo inclusive seus livros no começo dos anos 2000 serem queimados em praça pública por apoiadores de Putin. Este é um daqueles livros que, à primeira vista, pode parecer apenas um livro bizarro, um livro sem noção, e a gente realmente tem alguns elementos bizarros e sem noção, mas acreditem em mim, isso não tá ali à toa, e a gente conversa mais sobre isso na resenha que há deste livro aqui no canal. E encerramos então os comentários sobre o que eu tenho aqui da coleção Leste. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham lembrado aí de histórias que vocês já leram e talvez até se interessado por coisas novas, porque um dos intuitos ao gravar este vídeo foi justamente talvez apresentar autores novos para vocês, apresentar títulos desta coleção que vão além de Tolstói e Dostoiévski, porque tem muita literatura do leste europeu além disso, muita literatura do leste europeu, aliás, além da literatura russa. Então, espero que vocês tenham pegado boas dicas aqui. Se vocês tiverem lido algum livro da coleção Leste e que é um livro sobre o qual eu não falei aqui, que não tá aqui na estante, mas você acha que eu vou gostar, pelo amor de Deus, deixa a recomendação aqui nos comentários. Eu vou adorar se quiser deixar também os seus favoritos da coleção Leste, coloca aqui. E aí a panfletagem fica até complementada aqui nos comentários. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like e de se inscrever aqui no canal, caso não seja inscrito ainda, e caso não conheça a coleção Leste, pelo amor de Deus, escolha algum aqui que mais te apeteceu e apenas conheça, garanto que vai valer a pena. Um grande beijo pra vocês e até os próximos vídeos.